Num cromossomo. Donc pour savoir combien de paroles il y a dans un seul chromosome, Então, se eu dividir 3 bilhões, 333 milhões por 6, donc si je divise 3 milliards 333 millions par 6, eu vou achar 555 milhões je vais trouver 545 de millions palavras dentro de de um mots só dans cromossomo. un seul chromosome. Está entendendo a grandeza de Vous Deus? comprenez la grandeur de Dieu? Agora, eu quero saber quantas palavras tem em média numa página. Maintenant, j'aimerais savoir combien de paroles il y a à peu près sur une page. Segundo as pesquisas, tem em média Selon 300 les palavras. recherches, il y a à peu près 300 paroles. Eu vou pegar 555 milhões e dividir por Donc je 300. prends 545 millions et je divise par Eu 300. quero saber quantas páginas tem dentro de um cromossomo. J'aimerais savoir combien de pages il y a dans un seul Eu vou chromosome. chegar a 1.850.000 páginas. Et j'arrive à 1 1.850.000 páginas. 1 million 555 milhões dividido por 300. millions. Tá bom? Vocês entenderam até aqui? Eu estou dividindo as palavras Je divise les mots por médias que tem numa página. par, par Então eu le cheguei nombre no de número mots que de moyens. página. Tem 1.850.000 páginas num cromossomo. 1 million 1.850. 1 million 850 milliards. Eu vou arredondar para Non, 2 850 milhões. 000. Porque tem J'arrondis à 2 millions. páginas que pode ter um pouco Parce mais. qu'il y a des pages qui peuvent avoir un peu plus. Um cromossomo tem 2 milhões de páginas. Un chromosome a 2 millions de pages. Um livro tem em média 500 páginas. Un livre a en moyenne 500 pages. Eu vou dividir 2 milhões por 500. Et je divise 2 millions pour Eu 500. quero saber quantos livros tem só num cromossomo. Pour savoir combien de livres il y a dans un seul Eu vou chromosome. chegar a 4.000 livros. Et j'arrive à 4000 livres. Num cromossomo tem a informação de 4.000 livros. Dans un seul chromosome, nous avons l'information de De 4000 500 páginas livres. cada um. De 500 pages chacun. Agora, eu quero saber quanto tem numa só célula sua, num núcleo. Maintenant, dans une seule cellule, dans Agora un seul noyau. eu vou aplicar o 44. Donc maintenant, je prends les São 44. 44 cromossomos Ce sont autossômicos. 44 chromosomes autosomiques. Então eu vou pegar agora 4.000 multiplicado por 44. Donc maintenant, je prends 4000 multiplié par 4.000 44. livros vezes 44. Quantos Donc livros 4000 tem no fois núcleo? 44. Eu vou, Combien de livres il y a dans le nucléus eu vou d'une chegar num cellule? número Et j'arrive à de 176 mil livros. 176 000 Numa livres. célula sua tem Dans une seule cellule. 176 mil livros. 176 000 livres. Numa célula, num núcleo. Agora, quantas páginas tem numa célula? Maintenant, combien de pages il y a dans une seule cellule? Alguém se lembra quantas páginas tem em média um livro? Vous vous rappelez déjà combien de mots il y a dans un livre à peu près? Non, 500. combien de pages dans un livre? 500. Então eu pego o número de 176 e multiplico por Donc je prends 500. 176 000 et je multiplie par 500. 88 milhões de páginas. 88 millions de pages. Cada página tem em média 300 palavras. Chaque page, 300 mots. 88 milhões vezes 300 88 páginas. millions fois 300 pages. Então, eu vou encontrar um número de páginas Je trouverai un nombre de pages de 2,64 elevado a 10. 2,64 puissance 10. Esse já são o número de palavras. Ce sont le nombre de Você tem que mots. me ajudar aqui, que a gente vai repetindo. Então, você tem cerca de 20 Donc vous avez à peu près 26 milhões, 26 trilhões e 400 mil palavras 26 trillions num de único mots dans un seul núcleo da sua célula. noyau de cellule. Cada palavra tem em média 6 letras. Chaque parole a à peu près 6 lettres. Quantas letras tem no núcleo da sua célula? Combien de lettres a dans le nucléus de votre cellule? Multiplica 2,64 elevado a Multipliez 10 2,64 por fois 6. 10 fois 10 puissance 10. Então você Fois vai chegar 6. num número de 1.584 elevado a 11. Point 584 puissance 11. São mais de 150 trilhões Plus de 150 de palavras trillions num núcleo. de mots dans un seul noyau. De letras agora. De lettres maintenant. Agora cada letra cada letra possui 6 bits. Maintenant, chaque lettre possède 6 bits. Se eu multiplicar Si je multiplie esses 150 e ces 150.4 158,4 trilhões vezes trillions 6, fois 6, eu vou chegar num outro número. j'arrive à un autre nombre. O número é Le nombre est 950 950 trilhões trillions de informação. d'informations. Numa célula, Dans une seule cellule. quase um quatrilhão. Presque un quadrillion. Je sais Eu pas estou te si ça explicando se dit isso, quadrillion. irmão, para você entender a grandeza de Deus. Je vous explique pour que vous compreniez la grandeur de Dieu. É isso que você é numa só célula. C'est ce que Numa vous avez só dans une célula, seule cellule. quatrilhão de informação. Un quadrillion d'informations. Quando os cientistas fizeram essa conta, Quand les scientifiques ont fait eles cette disseram, compte, verdadeiramente
há uma mente criativa e inteligente que nos criou. Ils se sont dit véritablement, il existe un esprit créatif et intelligent qui nous a créés. Deu para entender, Jorge? Est-ce que vous avez compris? Você entendeu, Eli? Eli, tu as compris? É um pouco complicado. C'est un peu compliqué. É mais complicado quando tem a tradução, porque tem que C'est ficar encore plus pensando compliqué à duas cause de la vezes. traduction parce qu'il faut penser parfois. Porque aí fica mais lento. Ça devient un peu plus E é, lent. é um cálculo moroso para ser feito. Et c'est un calcul Eu dur quero te à mostrar o être poder fait. de Deus. Mais j'aimerais vous montrer le pouvoir de Dieu. Agora, o que corta o par de base para tudo isso ser quebrado? Maintenant, qu'est-ce qui coupe la paire de base pour que tout cela soit cassé? O que quebra é esse sistema homeostático de reparação natural das células, Ce qui va empêcher le système homéostatique de remplacer les cellules, porque a Universidade de San Diego, lá na Califórnia, parce que l'université de San Diego en Californie, eu estava lá pertinho agora em agosto, j'étais là-bas en août, eu estava na Califórnia j'étais en Californie, fazendo esse trabalho, en faisant ce travail. e lá saiu em agosto de 2009. Et en août de 2009, Os cientistas dessa universidade les scientifiques de l'université descobriram que em cada célula ont découvert que dans chaque cellule, você pode ter de 500 a 1000 genes reparadores. on peut avoir de 500 jusqu'à 1000 gènes réparateurs. Sabe o que significa isso? Vous savez ce que cela veut dire? Deus já colocou a cura dentro de você. Dieu a déjà mis la cure à l'intérieur de vous. Yolanda, a cura já está dentro de você. Yolanda, la guérison est déjà chez toi. Só que nós temos que saber como ativar a cura. Mais on doit savoir comment O que l'activer. ativa a cura? Comment activer cette cure? O que ativa a função do gene reparador? Qu'est-ce qui active les fonctions du gène Eu réparateur? tenho que parar de utilizar o elemento que está causando a autossabotagem. Donc je dois arrêter d'utiliser l'élément qui cause l'autosabotage. E é isso que eu quero falar. Et c'est ce dont je veux parler. Eu estou aqui em nome de Jesus. Je suis ici au nom de Jésus. Olha, a complexidade do seu La cérebro. complexité de votre Você cerveau, tem 3 cérebros. vous avez 3 cerveaux. Você não tem um só. Vous n'avez pas qu'un seul. É provado isso Ça pela a été déjà prouvé OMS. par l'OMS. Tá? O primeiro cérebro chama Le reptiliano. premier cerveau, c'est le reptilien. Esse cérebro todo do reino animal possui. Ce cerveau-là, tout animal le possède. Tá? Agora, o segundo cérebro é o cérebro límbico. Maintenant, le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Esse já não é todo o reino. Celui-là, c'est pas tout, pas tout Esses ce qu'ils são ont. só os mamíferos que Ce sont possuem. que les mammifères qui le possèdent. Tá? Então, todo animal mamífero possui os 2 cérebros. Donc tout mammifère possède les O deux cerveaux. reptiliano e Le o reptilien límbico. et le limbique. Só o homem possui o terceiro Il cérebro. n'y a que l'homme qui possède le troisième. É o cérebro neocórtex. C'est le néocortex. Só que tem um problema. Mais il y a un problème. Através do neocórtex, À travers le que, néocortex, que é o seu lobo frontal, c'est le lobe frontal, processa tudo que é eterno. processe tout ce qui est éternel. E o príncipe da morte sabe disso. Et le prince des ténèbres le sait très bien. O que ele decidiu fazer no inferno? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire dans Eu vou l'enfer? criar elementos Il s'est dit, je vais créer des éléments que vai embotar, qui vont jeter du Vai sable dans travar. les rouages, qui va vai entraver, impedir va empêcher que o povo de Deus que le peuple de Dieu use o neocórtex. utilise son néocortex, Ele não consiga pensar, qu'il ne puisse pas que ele penser, não consiga tomar decisão, qu'il ne réussisse pas à prendre que des ele fique décisions, doente qu'il soit malade e que ele tenha desânimo et qu'il soit complètement e que désanimé ele não lute E- com et determinação. qu'il ne rentre pas dans la bataille avec force et Nunca détermination, tenha mente mestra. qu'il puisse jamais avoir l'esprit maître. E ele criou produtos para Et il a isso. créé des produits pour cela. Vocês querem saber os produtos ou Est-ce que não? vous voulez savoir ces produits? Sim ou não? Oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? Porque eu posso falar outro dia. Parce que moi, je peux en discuter un autre jour. Hoje é outro dia. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui ou un autre jour. Ok. Ok. O primeiro produto, Le premier produit, produzido pelos quintos dos infernos. produit par les enfers. Ele só podia ter sido criado por uma mente realmente de treva, Il n'a pu qu'être créé par un esprit para des ténèbres anuviar a mente do povo de Deus. pour entraver l'esprit du peuple de Debaixo Dieu. do céu, Sous les cieux, não existe nada de tão ruim il n'y a rien de pire que você pode pôr na sua boca que vous puissiez mettre dans votre bouche do que o açúcar. que le sucre. O açúcar é um detrator da rede neuronal, Le sucre, il entrave les réseaux de neurones. principalmente o açúcar refinado. Surtout le sucre raffiné. O que eu devo fazer com o açúcar? Qu'est-ce que je dois faire avec le sucre? Qual é a palavra-chave? Quel est le mot-clé? Qual é a palavra? C'est quoi la parole? Se suffit ou basta. Ça suffit ou basta. Então, se eu quero ter a mente mestra, Donc si je veux avoir l'esprit se maître, suffit pro açúcar. ça suffit pour le sucre. Açúcar de todos os Le gêneros, sucre dans tous les genres, ou quase todos. ou presque tous. Açúcares vindo da cana, Le sucre de canne, vindo de alguns cereais, des céréales, eles não servem para nós. ils ne peuvent pas nous servir Porque eles d'aliment causam embotamento do cérebro. parce qu'ils entravent le cerveau.
Tá? Agora, para quem gosta de coisas doces, Maintenant, ceux qui aiment les choses un peu Como sucrées, eu. comme moi, o melhor açúcar para o povo de Deus le meilleur sucre pour le peuple de Dieu, está na fruta. c'est dans les fruits. Deus já colocou a frutose lá dentro. Dieu a déjà mis la fructose à l'intérieur. Uma pera, Une poire, par ela é exemple, cheia de açúcar de elle est Deus. remplie de sucre de Dieu. Uma manga, Une mangue. eu amo manga. J'adore les mangues. No Brasil tem muita Au manga. Brésil, il y a beaucoup de No mangues. Caribe tem muita Au manga. Caraïbes aussi, il y a beaucoup de Aqui tem mangues. pouca. Ici, on a peu. E eu comi uma manga deliciosa ontem. Hier, j'ai mangé une mangue qui était A délicieuse. manga tá cheia de açúcar. Elle est remplie de sucre. O açúcar que Deus colocou. C'est le sucre que Dieu a mis à Chama l'intérieur. fructose. Ça s'appelle le fructose, la Se fructose. você quer tomar algo doce, Si vous voulez prendre quelque chose de então você sucré, pode comer também uma outra fruta doce. donc mangez un autre fruit sucré. Mamão. Também na França Papaya. não tem En quase France, il n'y en a mamão. pas beaucoup non plus. Mas eu comi um mamão na África, que eu Mais estava j'ai na mangé África. une papaya en Afrique. J'étais en Mas Afrique il y o a pas mamão longtemps. dos mais gostosos que eu comi Mais na un minha des plus vida. délicieux que j'ai mangé dans Eu toute estava ma lá vie. em Angola. J'étais en Angola. Eu estava em Lobito. Lobito. Não, eu estava em Catumbela. Non, en É Katumbela. do lado de Lobito. C'est à côté de Lobito. E um dos melhores mamões que eu comi na minha Et vida. une des meilleures papayas que j'ai Tava goûté cheio toute de ma vie. açúcar. C'était rempli de bon Mas era o sucre. açúcar de Deus. Mais c'était le sucre de Dieu. Amém? Amen. Então eu gostava do açúcar branco. Donc j'aimais le sucre blanc. Eu gostava de comer bolo de aniversário. J'aimais les gâteaux Bolo de d'anniversaire. casamento. Les gâteaux de mariage. Brigadeiro. Les confiseries, les pâtisseries. Mas quando eu descobri que aquilo embotava a minha Mais mente, quand j'ai découvert que cela entravait mon esprit, aquelas coisas que eu comia toutes ces choses-là que je mangeais e eu amava, et que j'aimais tornaram a minha mente ont rendu mon esprit imbecil. imbécile. A minha mente era imbecil. Et mon esprit était donc Você imbécile. acha que é legal falar isso aqui na Est-ce frente? que vous trouvez que c'est cool de Eu dire ça tenho que ici falar para devant? você toda a verdade. Je dois vous raconter toute la vérité. Amen. Amen. Eu não vou esconder nada de Je ne você. vous cache rien. Então, quando eu disse basta, Donc quand j'ai dit ça c'est suffit, suffit, não quero mais açúcar. je veux plus de sucre. A minha mente em 7 dias, Mon esprit en 7 jours ela seulement, já estava diferente. elle était déjà meilleure. Em 40 dias, En 40 jours, você vai lembrar de mim. vous allez vous E se rappeler de lembrar moi. de mim, me coloca atrás de Jesus. Et si vous vous rappelez de moi, mettez-moi derrière Amen. Jésus. Amen. E você vai, ele tinha razão. Vous allez dire, il avait raison. Jesus tinha razão. Jésus avait raison. Jesus quer curar você. Jésus veut vous guérir. Mas ele não pode curar Mais você il ne peut pas vous se guérir você continuar se envenenando. si vous continuez à vous empoisonner. Amém? Amen. Agora, açúcar que você pode usar com parcimônia. Maintenant, un sucre que vous pouvez utiliser, mais avec beaucoup d'attention, É o açúcar integral de coco. le sucre de la noix de coco. Aqui tem açúcar de coco? Na Est-ce França? qu'il y en a ici du sucre de la noix de coco? J'ai pas vu. Sim ou não? Oui ou non? Oui? Oui? Quem já comprou açúcar de coco Qui a déjà acheté aqui du em Paris? sucre de coco ici? Então tem. Donc voilà, il y en a. Esse açúcar é um açúcar escuro. C'est un sucre qui est brun, Ele é um açúcar integral, intégral, cheio de fibras. rempli de fibres. Esse faz... só se comer muito vai fazer mal. Si vous en mangez beaucoup, ce sera évidemment mauvais pour votre santé. Então, o açúcar de coco você pode usar com parcimônia. Donc le sucre de noix de coco, vous pouvez l'utiliser avec attention. Outra coisa que você não deve usar, Une autre chose que vous ne devrez pas utiliser, o mel de abelhas. le miel d'abeille. Os mel de abelhas, ele não é bom, Le miel n'est pas bon porque ele aumenta o pico glicêmico. parce qu'il augmente le pic glycémique. Porque o mel bom de abelha Le bon miel d'abeille, é quase inexistente hoje. c'est presque inexistant aujourd'hui. Porque hoje a indústria produtora de mel, Parce qu'aujourd'hui, l'industrie qui produit le miel, eles enchem as colmeias de açúcar ils remplissent les colmets de sucre e de produtos et de químicos produits chimiques para produzir de toneladas. pour produire des tonnes et des tonnes. Então aquele mel ele é altamente desencadeador de glicemia. Donc c'est un miel qui augmente énormément votre glycémie. Quando você ingere o açúcar branco, Quand vous prenez du sucre blanc, você vai a um pico glicêmico de 87. vous montez un pic glycémique de 87. O mel vai igualzinho. Le miel, c'est pareil. Então o mel hoje em dia, ele não é que ele é pior que o açúcar. Donc aujourd'hui, le miel, c'est pas qu'il soit O pire que le problema é sucre. o pico glicêmico que ele provoca. Le problème, c'est le pic glycémique qu'il provoque. Hiperinsulinismo. Hyperinsulinisme. Você força a produção das células betas do seu Vous pâncreas forcez les productions des cellules bêta dans votre para pancréas produzir insulina pour nas la ilhotas de production d'insuline Langerhans. dans l'îlot de Langerhans. E você não deve fazer isso. Et vous ne devrez pas le faire. Porque a maioria das enfermidades que o ser humano possui Parce que hoje la majorité des infirmités que l'être humain possède aujourd'hui
mais de 95% plus de 85%, são resistência 95%, insulínica. c'est la résistance insulinique. Você vai parar de fazer com que o seu corpo produza hiperinsulinismo. Vous allez arrêter votre corps de produire trop d'insuline. Em 40 dias vocês vão emagrecer e ficar todos em forma, En 40 jours, vous allez tous maigrir et être com dans o votre peso parfaite forme. certo, Avec le bon poids. peso certo, Le bon poids. com saúde certa, Avec la santé qui va com avec. uma mente que brilha Avec l'esprit qui brille. e com uma saúde Et avec recuperada, une santé qui est récupérée. para a glória de Deus. Pour la gloire de Dieu. Amém? Amen. Então, no lugar do mel também tem substituto. Donc à la place du miel, il y a aussi un substitut. Você pode usar aqui, vê se tem aqui na França. Regardez s'il y a ça ici. É o maple, Ah, et sirop d'érable. ok? Oui, il y en a. Este ele é bom, Celui-là, il est bon. mas com parcimônia. Mais avec attention. Usar com parcimônia. Utilisez avec attention. Então, tenha na sua casa Donc ayez chez vous o maple, le sirop d'érable, açúcar de coco le sucre de noix de coco e frutas à vontade. et des fruits à volonté. Fruta é o melhor alimento que Les existe. fruits sont les meilleurs aliments qui Uma existent. banana já vem pronta para você Une comer. banane vient déjà prête à être mangée. Uma manga você pode dar uma lavada Une nela, mangue, il faut juste laver un petit peu descasca com o dente. et l'arracher la peau avec les mastiga a dents. manga. Et vous la mâchez. Quando eu como manga, Quand je mange les mangues, eu gosto de comer sem ninguém me olhar. j'aime manger sans que personne me regarde. Amém? Porque é muito boa. Parce que c'est très bon. Agora, é o segundo elemento destrutor da tua mente. Maintenant, le deuxième élément destructeur de votre esprit. Segundo elemento. Deuxième. Falo hoje, eu deixo para amanhã. J'en parle aujourd'hui ou je Vocês laisse ça querem pour hoje ou demain? amanhã? Aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui. Ok. Deixa eu só, olha, eu vou tomar um gole Je de vais água para prendre você. Un petit verre d'eau O que é esse segundo elemento? avant de vous dire c'est quoi le deuxième élément. Eu estou aqui em nome de Jesus. Je suis ici au nom de Jésus. Quem mandou eu falar tudo isso para você é Jesus Cristo. Celui qui m'a demandé de vous dire tout ça, c'est Através do Jésus-Christ. Espírito Santo. À travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. O segundo elemento é a cafeína. Deuxième élément, la caféine. Cafeína. La caféine. Deus não tem um preconceito contra o cafezinho. Dieu n'a pas un préjugé contre un petit café. Deus tem um conceito contra a cafeína. Dieu a un concept contre la caféine. Deus não tem um preconceito contra o refrigerante. Dieu n'a rien contre les sodas. Deus tem um conceito contra a cafeína contida nos refrigerantes. Dieu a un concept, une idée contre la caféine qui est présente dans les sodas. Você tem informação se aqui na França eles colocam na maioria dos refrigerantes a cafeína? Coca, eu sei que sim, nos outros não falam. Tá, então a Coca-Cola, por exemplo, Donc ici en France par exemple, Coca, ela possui cafeína. elle possède de la caféine. A Pepsi-Cola também deve possuir Pepsi cafeína aussi aqui na peut-être. França. Faudrait Porque regarder. ela possui em todo mundo. Parce que partout dans le monde c'est Você le está cas. entendendo? Vous comprenez? Então não é o cafezinho. Donc c'est pas le petit Non, café é le a problème. Coca-Cola. C'est pas É un a verre de Coca. cafeína. C'est la caféine le A problème. cafeína é termogênica. Elle est thermogénique. Ela não dá energia. Elle ne vous donne pas d'énergie. Ela obriga o teu corpo a produzir energia. Elle oblige votre corps à produire de E o l'énergie. seu corpo já tem energia produzida. Et votre corps avait déjà l'énergie qui était A produite. energia vital. L'énergie vitale. Ela está guardada Elle est stockée para um momento de enfermidade ou um momento que você vai precisar pour un dela. moment de faiblesse ou un moment où vous en aurez besoin. E a cafeína fala, você tem que ser usada agora. La caféine lui dit, tu dois être utilisé maintenant. Então aquele ânimo que a pessoa tem quando toma cafeína, Donc les effets de la caféine quand la personne boit un quando café, toma essas bebidas energéticas tipo Red Bull, ou les Red Bull par exemple, você des está boissons tomando um énergisantes, cálice venenoso, vous buvez une coupe de poison, detrator de neurônios do seu cérebro. destructeur de neurones dans votre Você está cerveau. destruindo a sua Vous mente. détruisez votre esprit, votre Você está buscando a imbecilidade como eu Vous cherchez buscava. l'imbécilité comme moi je l'étais. Porque eu era um comedor de açúcar Parce que moi je mangeais beaucoup de e sucre eu era um tomador de café. et je buvais beaucoup de E café eu enchia a cara de Coca-Cola. et je buvais énormément de coca E eu era imbecil. et j'étais imbécile. Então a palavra-chave qual é? Donc le mot clé c'est quoi? Basta. Basta. Ser sufi. Amém? Amen. Agora o café descafeinado. Dá Maintenant, para tomar o café Le descafeinado? café décaféiné, est-ce qu'on peut le boire? 6 xicrinhas de café descafeinado 6 tasses de
de café décaféiné, de acordo com a marca, selon la marque, pode representar um café cafeinado. représente un café caféiné. Porque não conseguiram fazer no mundo ainda Parce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire um dans le monde café de zero de cafeína. un café à 0 de O caféine. descafeinado possui 0,6, Donc le 0,9, décaféiné possède 0,6, 0,9, 1,2. 1,2 parfois de Então você caféine. toma 6, toma 7, vai dar um cafeinado. Donc si vous en prenez 5, 6, ça fait un caféiné. Então, olha, uma gota de cianureto, Donc une goutte de que é cyanure, um veneno qui potente, est un poison puissant, pode envenenar uma caixa d'água inteira. peut empoisonner toute une piscine d'eau. Então eu não vou colocar uma gota de veneno no meu corpo. Donc je ne mettrai pas une goutte de venin dans mon propre corps. Vai fazer menos mal? Ça va faire moins mal. Vai. Oui, Mas ele é cumulativo. mais c'est cumulatif. Então vai de um jeito ou de outro, mais rápido ou mais cedo, Donc vai d'une façon ou deteriorar d'une meu autre, ça va cérebro. détériorer mon esprit. E agora chegou a Mon hora de eu cerveau. dizer basta, eu quero um cérebro, uma Maintenant, mente l'heure est mestra. arrivée de dire ça suffit. Je veux avoir un esprit maître. Porque o cérebro é o órgão e o instrumento da Parce que mente. le cerveau, c'est l'organe et l'instrument de l'esprit. Mente, caráter, personalidade, volume 1, página 49, Esprit, versão brasileira. caractère et personnalité, version brésilienne. 49, Page versão 49, brasileira. version Amém? brésilienne. Amen. Então, cafeína, Donc la caféine, acabou. c'est fini. C'est fini. Amém? Amém. C'est suffit. Ça suffit. Amém? Amen. Tem o ser fini também, né? C'est fini, Que é oui. Bom, amados, Mes chers, digo mais um ou para? je vous dis encore un ou je Vocês m'arrête querem pour mais ou aujourd'hui. para? Vous vous en voudrez encore Querem un autre? saúde? Vous voulez de la santé? Querem cura? Vous voulez de la guérison? Querem lucidez Vous mental? voulez de la lucidité Amen. mentale? Amen. Querem a mente mestra? Vous voulez l'esprit de Christ? Promete que não fiquem bravos comigo? Est-ce que vous me promettez de ne pas être méchant envers moi? Amém? Amen. Chocolate. Chocolat. Ó, ó lá. Ó lá. Falei que ia ficar bravo. J'ai dit, ne soyez pas énervés contre moi. Hein? Chocolate. Chocolat. Qual é a palavra-chave? C'est quoi le mot-clé? Basta ou não basta? Ça suffit ou ça suffit pas? Mente mestra ou chocolate? L'esprit maître ou le chocolat? Você escolhe. L'esprit de Christ. Cura C'est ou vous qui choisissez. chocolate? La guérison ou le chocolat? O que tem no chocolate? Il y a quoi dans le chocolat? Chocolate é rico C'est riche en em teobromina, théobromine, teofilina. théophiline. É do grupo das inas. C'est dans les groupes des in. A ina da cafeína. In de la A caféine. ina como da morfina. In comme morphine. Não é a mesma coisa. C'est pas la même chose, São attention. apenas alcaloides diferentes Mais ce sont des différents alcaloïdes que embriagam a mente qui enténébrissent l'esprit e causa a falência neuronal. et causent les falences neuronales. Eu vou explicar como que essas inas contribuem para a falência Je vais vous cerebral. expliquer comment ces in contribuent à la défaite cérébrale. Veja bem. Regardez bien. Os nossos neurônios, Nos nessa neurones, gama que eu fiz a conta com você, bilhões, ceux dont j'ai fait les comptes avec vous, des quase milliards, quatrilhão, presque un quadrillion, uma unidade informacional. Ok? Então, cada neurônio que você Donc- perde quatrilhão. donc chaque D'informations. neurone que vous perdez, É vous, muito grave. vous perdez un quadrillion d'informations. C'est extrêmement grave. Tá? Então, eles são ligados por um pequeno cabo. Donc ils sont reliés par Chamado un petit axônio. câble appelé axone. Então, os axônios, eles são como um fio encapado Donc c'est comme des fils qui ont été recapés para que não haja curto-circuito. pour qu'il n'y ait pas de court-circuit. Essa capazinha chama-se bainha da mielina, Et cela s'appelle la couche de myéline, que liga o neurônio ao outro qui neurônio, relie un neurone à un autre neurone, que provoca sinapses durante o teu qui cérebro. provoque les synapses de votre cerveau. Ok? Seus pensamentos são Donc sinapses que vos estão sendo pensées, criadas. ce sont des synapses que sont créées. Uma coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Une chose merveilleuse se passe ici maintenant. O cérebro de você já expandiu muito desde Le quarta-feira. cerveau, votre cerveau a déjà connu une expansion depuis mercredi. Vocês receberam muitas informações. Vous avez reçu énormément E vocês d'informations estão considerando as et informações. vous les considérez. Então existe o RNA, que é o DNA mensageiro como RNA. Donc le RNA, c'est l'ADN messager. Ele vai circundando o teu cérebro e criando novas regiões que vão pensar, que vão armazenar e que vão decidir. Il crée dans le cerveau des nouvelles zones où il y aura de l'information stockée, des décisions qui seront prises. Podia pôr uma placa aqui imaginária. Il faudrait mettre un grand panneau ici. Sorria. Souriez. A sua mente está sendo expandida. Votre cerveau est en train de connaître l'expansion. Sorria, Souriez. porque ao mesmo tempo você está sendo Parce curado. qu'en même temps, vous êtes guéri. Amém? Amen. Agora veja. Maintenant, voyons.
essa bainha da mielina, cette couche de myéline, a cafeína, la a caféine, teobromina, la théobromine, a teofilina. la théophiline, Tem mais. il y a encore. A outra é guanaína. Guanaïne, Guanaína está no Guaraná. c'est dans le guarana. Alguém gosta de Guaraná? Ça n'existe pas Pode ici. Guaraná? Non, non existe aqui. Não existe aqui? La poudre de Refrigerante guaraná. Guaraná não tem? Ah oui, les guaranas, mais c'est dans les marchés portugais, pardon. C'est une boisson verte. Ok? Então, o Guaraná, tudo que vem C'est do très commun Guaraná au tem a Brésil, c'est pour ça dont guanaína. il parle. Donc il y a la Também guanaïne dans ça. Basta, Donc c'est basta aussi. porque destrói. Então, essa ina, Donc, ela cette vai ina- lá no axônio, que é o fiozinho encapado, Elle va voir le petit axone e qui ela qui est encapé deteriora a capa. et elle détériore la couche de myéline. Então, o fio fica exposto. Donc le fil il est exposé E ele rela no outro. et l'un touche l'autre. Acontece um Et il y a un curto-circuito. court-circuit. E você perde uma grande quantidade de Et neurônios. vous perdez une énorme quantité de neurones Por comme causa ça, da ingestão dessas inas. à cause de l'ingestion de ces ines. Quando você dá o chocolate pro teu filhinho, Quand vous donnez du chocolat à votre enfant, quando você toma chocolate com leite de manhã, quand vous prenez votre chocolat avec du lait você le está matin, se envenenando os teus neurônios, vous empoisonnez vos matando neurones teus en neurônios. tuant vos neurones. O café com leite de manhã Le café avec le lait é du uma matin, overdose assassina de neurônios. c'est une overdose assassine de Quem neurones. criou os neurônios? Qui c'est qui a créé les neurones? Quem criou? Qui c'est qui les a créés? Foi Deus? Eu C'est devo Dieu? matar o que Deus criou? Est-ce que j'ai le droit de Ou devo tuer ce que Dieu a conservar? créé ou je dois le, ou je percebendo? dois le conserver? Agora, no lugar do chocolate, Maintenant, à la place du chocolat, existe um outro chocolate. il y a un autre chocolat Um chocolate com outra origem. d'une autre origine. Ele é igual ao chocolate. C'est comme le chocolat, Ele é saboroso que nem o chocolate. c'est goûtu comme le chocolat, Ele é da cor do chocolate. c'est de la couleur du chocolat, Ele tem a textura do il a chocolate. la texture du chocolat, E ele não é chocolate. mais c'est pas du chocolat. Ele não vem do cacau. Ça vient pas de cacao. Ele vem da alfarroba. Carob em inglês. Ah oui. Carob, en anglais, si quelqu'un connaît. Caroub, oui, caroub. Caroub, voilà. Carrub. Caroub. Quem já comeu carrub aqui? Qui c'est qui a déjà mangé caroub ici? Oh, Ah, c'est bien. congratulations. Como é que fala Bravo. parabéns aí? Bravo. 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 Amém? Amém. Então, no lugar do chocolate, Donc, à la place du chocolat, como é? Repete o nome da... caroub. Carrub. Já comeu carrub? Vous avez déjà mangé caroub? Já comeram. Comeu Vous carrub? aussi. É bom? C'est bon? O cérebro acostumou cerveau- com chocolate. C'est habitué au chocolat. Agora você vai falar, não quero mais esse. Maintenant, il faut dire, je ne veux Et plus de c'est celui-là. veneno. Ça, c'est du poison. Vou comer a alfarroba, Je prendrai du caroub. o carrub. Amém? Amen. Carrub não faz mal. Caroub. Não faz mal. Caro? C'est pas caroub? Carrub tem em pó. Oui. Carrub tem em pó Ça existe en poudre para pôr no leite de cereais. pour mettre dans le lait de céréales le matin. Da carub tem em tabletes. Le caroub, ça vient en tablette aussi. Carou. C'est la plante qui donne tout, qui fait la boisson, qui fait le chocolat, qui fait les... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est remplaçant du café par exemple, c'est très bon aussi. Mais c'est pas le faux chocolat quoi. Chegou no acordo? Sim. A pronúncia. Então, o carrub tem em tablete, Donc ça existe en tablette, carrub tem bombons, en gâteau. tem bombons recheados de carrub. Il y a déjà des gâteaux qui sont fourrés à ça. Carrub mesmo. Caroub. Ok? Estão entendendo? Ok, donc vous comprenez? Amém? Amen. Então, vocês entenderam Donc vous avez compris que é necessário você dizer basta para estas coisas. qu'il est nécessaire de dire basta à ces choses-là. Tem mais um que chama-se teína, outra ina, Il y en a encore un qui s'appelle théine, detratora dos qui neurônios. détruit aussi le Mais neurone. uma ina. Encore une in. A teína está onde? Où est la théine? Acho que você sabe Je essa. pense que vous le savez celle-là. Alguém sabe? Quelqu'un sait? Ti. Le thé. Está no ti. No chá. Dans le thé. Chá preto, Thé noir, chá inglês, thé anglais. o chá... Como chá? Chamate. Ah, ça... Não tem o chamate? Mas deve ter. Bon, toutes sortes de thé quoi. Bom, precisamos Des ver feuilles de amanhã, thé. verificar se tem. Então, esse chá preto Chá preto possui Le a thé noir teína, possède la théine. tá? A teína é como a cafeína, C'est comme la caféine. ok? Então, Ok?
você não vai usar o chá preto. Vous n'allez pas utiliser Amen. le chat noir. Você vai usar o chá de hortelã. Le thé noir. Chá de Vous frutas allez utiliser vermelhas, les infusions. chá de... Fruits rouges. Ouais, je sais. Vous devrez utiliser les infusions. Tá? Pas le Então thé. fala as ervas em Oui, les herbes. Fruits cidreira, rouges, hortelã, verveine, menthe. erva doce, camomile. Oui, camomille, tout ce que, enfin, Amen. toutes les Esses infusions. ok. Quoi. Tout Esses cela sont ok. bien. Agora, Si? Oui. Toutes les infusions. Ici en France, on fait une différence. Le thé, c'est la feuille de thé, quoi. Sinon, c'est infusion. enquanto eu esperava 2 C'est horas, bien pour dormir la camomille. Oui. enquanto nós esperávamos 2 horas, Pendant que nous attendions 2 heures, todos poderem descansar pour que pouquinho, vous puissiez tous vous reposer un petit peu, eu tomei 5 chás. j'ai bu 5 Chás que infusions. eu ando com eles no bolso. Je les ai ramenés dans ma poche. Tá aqui um ainda. J'en ai encore un ici. Tá, esse é de frutas vermelhas. Ça, c'est fruits rouges. É do Noab. C'est au pasteur. Ele me deu. Il me l'a donné. Eu tomei 5 chás. J'en ai pris 5 à peu près. Eu tomo chá o dia inteiro. Là, je les bois tout le long de la journée. Sem açúcar. Sans sucre. Só apenas o sabor do chá. Juste le goût du thé. Água quente e De l'eau bom chaude sabor. et le goût. Amém? Amen. Estão entendendo? Vous me comprenez? Quem entendeu tudo até aqui, levanta a mão. Qui c'est qui a tout compris jusque-là? Levez vos mains. Amém? Mente mestra de Cristo. Un esprit de Christ. Agora, Maintenant, eu quero mostrar para você j'aimerais vous montrer como ser um homem próspero, comment être un homme prospère, uma mulher próspera, une femme prospère, um jovem próspero. un jeune prospère. Em tudo na tua vida. Dans tout ce que vous ferez. Interessante ou não? Intéressant ou pas? Que sua mente estiver embotada, você nunca vai Si votre conseguir. esprit Não vai conseguir, il est déréglé, vous n'allez pas réussir. tá? Amanhã eu vou completar tudo que é necessário para você ter um super cérebro. Donc demain, je compléterai ce que vous aurez besoin de super faire alimento. pour avoir un super cerveau. A super nutrição cerebral. Les super nutriments Amém, cérébraux. irmãos? Amen. Eu vou te passar agora a super nutrição cerebral. Je vous passerai Tá? maintenant, je vous montrerai Passo maintenant amanhã. la super nourriture pour le Agora cerveau. você abre a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Maintenant, ouvrez vos Bibles dans le chapitre de Deutéronome. Em hebraico, Deuteronômio chama-se Devarim. En hébraïque, Deutéronome s'appelle Ephraim. Devarim. Devarim. E Devarim significa palavra escrita. Et cela veut dire parole écrite. Amém? Amen. Então, abre Deuteronômio 28. Coloca no teu coração. Deutéronome 28. Receita de Deus para Deutéronome 28. prosperar. Receita de Deus para prosperidade. Donc là, c'est la recette de Dieu pour la prospérité. Muita prosperidade. Beaucoup de prospérité. Amém? Amen. Então, eu vou precisar da lanterna de novo. Donc j'aurais besoin de ma petite lampe encore. Vamos ler juntos. Lisons ensemble. O verso. 28, verso 1. Verset 1. Espera só um minutinho. Attendez un petit peu. O Espírito de Deus me mandou fazer uma oração. L'Esprit de Dieu me demande de faire une prière. Vamos abaixar nossas frontes. Prions. Abaixa as frontes. Bondoso Deus, Bon Dieu, Pai de amor e de Père misericórdia. d'amour et de miséricorde. Até aqui nós ouvimos coisas muito importantes. Jusqu'ici, nous avons entendu des choses extrêmement importantes. Essa mensagem é para mudar a nossa Ce vida. message, c'est pour changer notre vie. Não é simplesmente para melhorar. C'est pas seulement pour l'améliorer. E o Senhor quer que nós nos tornemos verdadeiros guerreiros do Senhor. Et tu veux que nous devenons des guerriers puissants pour toi. Eu percebo o inferno agora com demônios tremendo. Je vois l'enfer maintenant avec les démons qui tremblent. E o diabo treme no seu trono. Et le diable, lui aussi, est en train de Com trembler. medo que a igreja de Saint-Denis passe a seguir os conselhos de Deus. De peur que l'église de Saint-Denis commence à suivre les conseils de Dieu. E nós queremos seguir os Et conselhos. nous voulons suivre les conseils. Nós determinamos ao nosso coração Nous sommes déterminés dans nos cœurs que queremos fazer a tua vontade, não a nossa vontade. que nous voulons faire ta volonté, pas la nôtre. Para que dessa maneira sejamos mais do que Pour que de vencedores. cette manière, nous soyons plus que vainqueurs. E possamos atingir todo o teu sonho para a nossa Que nous vida. puissions atteindre
ton rêve pour notre vie. Então, Espírito Santo que nesse momento cobre essa igreja. Donc que le Saint-Esprit qui couvre cette église en ce moment Dá uma unção especial para a leitura desse capítulo. donne l'onction spéciale pour la lecture de ce chapitre. E mande mais anjos do céu. Et on voit plus d'anges du Que ciel, cerquem com demasiado qu'ils nous poder. entourent avec beaucoup plus de pouvoir, Para que não haja no nosso coração pour qu'il n'y ait pas dans notre cœur nada que destoie da eternidade. rien qui n'est pas en accord avec Em l'éternité. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Quem crê, diga amém. Ceux qui croient disent Amen. Agora vamos ler. Maintenant lisons. Ok. 28, verso 1. 28 verset 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que eu te ordeno hoje, que je te prescris aujourd'hui, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amém. Amen. Olha para mim um pouquinho. Regardez-moi un peu. Ele está confirmando uma promessa que já foi Il vous feita. confirme une promesse qui a déjà été faite. Foi escrita em Deuteronômio 7, verso 14. Écrite en Deutéronome 7, verset Olha para os 14. meus olhos. Regardez-moi. Lá está escrito: Il est écrit: bendito será mais do que todos os povos da terra. béni tu seras plus que tous les peuples de la terre. Quem crê, diga glória a Ceux qui Deus. croient disent gloire à Dieu. Amém? Amen. É necessário S'il est você nécessaire fazer a sua parte. que vous fassiez votre part. Deus não faz a sua parte. Dieu